Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente! Voltei para mais uma história, a história da Pamela, do Márcio e do Jonas. E quem me escreve é o Márcio. E é uma história que, ai, segura aí, gente. Tá complicada aqui a coisa. Bom, eu vou começar falando um pouco da Pamela. A Pamela, há uns 4 anos, teve um namorado chamado Jonas e que eles ficaram juntos quase 8 anos. Eles começaram, a namorar com 14, sabe? Assim, esses namoros que duram bastante. Foi até lá seus 22 anos. E assim, acabou porque eles ficaram muito tempo juntos, né, muito novos, e foi virando uma amizade e acabou tudo bem, e eles continuaram realmente amigos, inclusive cursaram a mesma faculdade. E vida que segue. Pamela conheceu Márcio, foi o Márcio que me escreveu. E começou a namorar Márcio felizão, Pamela felizona, tudo muito lindo, história de amor assim perfeita, tudo perfeito. Resolveram morar juntos. E o Márcio, ele tem uma casa que é dele. Não é uma casa grande, é uma casa pequena, mas o pai dele era, que acho que já está aposentado, mestre de obras. Então, sabe aquela coisa de que ele comprou um terreno, fez umas casas, vendeu e com esse dinheiro das casas, ele que tem 3 filhos, deu uma casa para cada filho. Então o Márcio ali com seus 20 e poucos anos já tinha uma casa própria. E aí ele foi morar nessa casa junto com a Pamela. E é praticamente um casamento, né? Mas a casa é do Márcio, ele ganhou do pai antes, inclusive, de começar a namorar a Pamela, então ela não tem direito a nada da casa, essas coisas. Mas os dois morando juntos, né? Vida ali de casados. E na área do Márcio, que, sei lá, vou inventar qualquer coisa aí. Medicina, mas não é medicina. Ele ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Era uma coisa que ele, óbvio, ele não poderia perder de jeito nenhum. E ele foi. Então ele vai ficar nos Estados Unidos até o ano que vem. E assim, ele sempre vinha pra cá, né? Então a cada 4 meses, 3 vezes por ano ele vinha pra cá. E aí às vezes a Pamela ia pra lá. Então ficava assim. E o namoro tava ótimo desse jeito. Aí veio agora pandemia, Covid-19, Estados Unidos, aquele caos. Ele não pode voltar porque ele não quer perder a bolsa, ele tá fazendo até um voluntariado lá, que isso vai contar pontos depois para ele na universidade. E, bom, aquela coisa, né? Agora eles só conversavam por chat, né? Por FaceTime. E assim, eles se viam na câmera e tal. E como é uma casa que a Pamela mora, agora ela falou que com a pandemia, parece que a rua ficou muito deserta, as pessoas foram ou para casa de outros familiares, não sei, ela ficou com medo. E ela sempre continuou muito amiga do Jonas. E o Jonas fez essa proposta para ela, falou, olha, onde você mora é perto pro meu trabalho. Ele não parou de trabalhar, ele tem um trabalho essencial também que não parou. E ele falou assim, olha, eu posso dormir aí, você tem um quarto de hóspedes, eu posso dormir aí. E a Pamela topou, sem antes conversar com o Márcio. E aí um dia ele ligou para ela por chat de vídeo
E aí o Jonas estava do lado dela, eles estavam tipo na cozinha e o Jonas estava lá. E assim, ele sempre soube que eles eram amigos, eles já tinham tido contato assim socialmente, alguma reuniãozinha, alguma coisa, mas nunca assim do cara tá lá na casa com ela sozinha, né? E o Márcio tomou aquele susto e falou: nossa, oi Jonas, né? Assim. Aí ela falou: ai amor, então eu já ia te falar. O Jonas, e foi mostrando as coisas assim que eles estavam fazendo, né, pra comer, e falou: ai, o Jonas veio de Malicuia, veio ficar comigo aqui até acabar esse lance da quarentena, porque eu tô com muito medo de ficar sozinha em casa. Eu até entendo a Pamela, mas ela podia ter ido pra casa da mãe dela. O Márcio falou que tinha essa opção, mas a Pamela não quis. E aí, a Pamela agora estava morando com o Jonas, o ex, na casa do Márcio. E aí o Márcio, gente, lá nos Estados Unidos, fazendo trabalho voluntário, nem sabe se tá com Covid ou não, porque não tem teste. Eu tava bem naquele começo de não ter teste nenhum. E mesmo ainda hoje, eu falei com ele essa semana, e ele ainda não fez teste, nem vai fazer, porque agora também ele já acha que já pegou, já tá sintomático, enfim. E mais essa preocupação, né, do Jonas, o ex, morando na casa lá com a Pamela. E eis que numa das conversas deles por chat, a Pamela estava na cama. Então pensa assim, ó, a Pamela tá deitada de bruços na cama com o telefone na frente. Então ele via meio que a lombada ali da bunda dela e as pernas assim cruzadas dela de bruços, conversando com ele, deitada na cama. E eles conversando, eis que lá atrás, saindo do banheiro da suíte do quarto, ele vê o Jonas passando, tipo, não tava com uma toalha, estava com uma camiseta, mas sabe quando a camiseta acaba aqui na linha embaixo da barriga? E com o pau de fora, sem nada, assim, sem calça, sem cueca, sem nada. Passou, tipo, passou um pau ali atrás. E aí na hora ele falou: Pamela, o que é isso? E ela virou e viu, porque o Jonas também meio que parou assim, ficou ainda, deu aquele frame no pau do Jonas. Pô, se fosse comigo, eu ia ficar muito puta. Eu falava: pô, agora você ferrou meu namoro, né? O que ela fez, gente, na hora? Ela desligou o celular, assim, tipo, minimizou, sei lá, desligou, porque ele não ouviu mais nada. Então aí que ele ficou na suspeita. Eu falei: Márcio, o pau do Jonas não te levantou suspeita. O que te levantou suspeita foi ela desligar o telefone. Mas realmente, sei lá, de repente, né? A gente não sabe o contexto. Ok. Márcio, um cara super compreensivo, ligou de novo. Tipo, 1000 vezes até ela atender. Aí ela falou, ó, acabei de brigar com o Jonas, que ele não pode sair assim do banheiro. O banheiro lá do corredor tá com chuveiro frio, por isso que ele veio tomar banho aqui no meu banheiro. Mas o cara tava sem toalha, tava com uma camiseta meio amassada, assim. Não parecia que ele tinha tomado banho, o Márcio falou. Mas a gente não sabe, tem gente que, sei lá, toma uns banhos de gato aí, né? E ele falou: bom, tudo bem numas, né? Rapidamente, o que o Márcio fez? Na rua dele ali, tem um senhorzinho que é um faz-tudo. E era um horário que, tipo, lá pra ele era mais tarde, mas aqui ainda dava tempo de falar com o senhorzinho. Ele ligou pro pai dele pra pegar o telefone desse senhorzinho, ligou pra esse senhorzinho e falou: você tem como correr na minha casa agora pra consertar o chuveiro? O cara falou: tenho resistência aqui. Você sabe que tipo de chuveiro é? Ele falou: não sei, mas vai lá ver e o que precisar você faz que eu te pago. Lá se foi o senhorzinho, chegou lá na porta da casa da Pamela, e assim, ela conhece ele, porque ele já fez vários trabalhos na casa. Então não foi assim, que chegou um desconhecido querendo mexer no chuveiro. Não, chegou o senhorzinho que sempre cuida de tudo lá. E a Pamela não deixou ele entrar. E ele falou: não, eu só vim arrumar o chuveiro. E ela falou: não, mas o Márcio tinha que ter me falado antes, não sei o quê. E não deixou entrar. E aí, o que o Márcio tá achando? Que o chuveiro não estava queimado. E que por isso que ela não deixou o senhorzinho entrar. E aí ela falou que o próprio Jonas ia consertar o chuveiro, que tinha sido só aquele dia.
e que ele tava desconfiando dela, que não sei o quê, porque isso, porque aquilo. E aí agora ele falou que ligando assim os fatos, uma outra vez que ele ligou também no chat, ela passou rapidamente pelo quarto para pegar algum papel, que ele queria alguma coisa, e ele viu as 2 taças de vinho no quarto. Falei, aí também, Jonas, aí dá uma complicada, né? Mas ele falou que foi assim, foi rápido, e ela passou rápido, acho que ela se ligou também, não sei. E ele ficou meio cabreiro, mas ele falou, não sei se eu vi. Porque não é um negócio que é gravado, que dava pra ele ver depois, né? Ele viu ali na hora. E passou, e se não fosse agora o pau do Jonas... ele não ia desconfiar de nada, mas agora ele tá desconfiado. E eu não sei, gente, sinceramente, porque assim, realmente, e se for uma sequência de fatos infelizes e ela não traiu ele? Tem isso. Mas, por outro lado, por todas as evidências e coisinhas, é meio estranho ela chamar o Jonas pra morar lá, né? Enquanto o namorado tá lá sem poder voltar, só vai voltar no que vem, agora não vem nem esporádico, assim, não vem nem de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, não vem. E aí o Jonas vai ficar morando lá até quando? E aí eu falei pra ele assim, você falou pra ela que te incomoda o Jonas morando lá? Ele falou, eu não falei porque eu não quero ser esses caras que ficam mandando, mas não é essa questão, né? Tipo, a casa é dele, ela tá lá com o Jonas, de repente ele podia falar pra ela ir ficar na casa da mãe dela, mas tem aquela coisa também, né? Ela pode ir pra casa da mãe, se ela tiver tendo alguma coisa com o Jonas, ela pode continuar tendo. Gente, chifre é um negócio que não tem como a gente evitar. Uma hora ele vem, uma hora ele coça e uma hora ele vai embora. Então, ele não sabe o que fazer. E ela jura de pé junto que não, que o Jonas é só amigo dela, né? E sinceramente eu não sei, porque ele descrevendo o jeito que o Jonas saiu do banheiro, parecia que ele tava assim, relaxadão, e que sei lá o que tinha acontecido, que ele tava pelado, só de camiseta. Botou a camiseta, sabe? Não sabe também se Jonas fez de propósito pra de repente terminar aí o relacionamento deles. E gente, não sei. Aí agora tem isso, tem o pau do Jonas aí no meio da história e tem que decidir. Ele tem que ver o que ele vai fazer e como que ele vai falar isso sem magoar a Pamela. Mas ele já tá extremamente magoado, né, com o pau do Jonas. Então, gente, dá uma luz aí pro Márcio. Já falei pra ele que ninguém tem dó de corno, mas que a gente vai ser muito gentil com ele no nosso chat lá do Telegram. Quem não tá lá, corre lá. É só colocar na busca do Telegram Não Inviabilize, que você acha. E é isso. Força, Márcio. Isso passa. Isso coça, isso passa. Aí não sei também. De repente a Pamela é tudo verdade. Eu não sei. Eu tô muito em dúvida. Sinceramente, eu acho que pode ser que a Pamela esteja falando a verdade. Que o Jonas é um amigo que fica andando na casa de pau de fora. Tem isso. Então, gente, deixa lá uma palavrinha de afeto e uns conselhos para o Márcio. Um beijo e até daqui a pouco. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.